Olá pessoal, vamos então ao comentário do desafio proposto para essa semana 1 de Escola e Cultura. Antes de iniciar então a discussão sobre essas imagens, né, o que aparece aí nos dias de hoje e no passado, gostaria de convidar você que está assistindo então esse vídeo pelo canal, se tornar um apoiador classe A do projeto eadvideos.com.br. Então acesse o site lá e você vai encontrar então todo o acompanhamento das disciplinas de todos os eixos da Univesp. Então, você que está vendo esse vídeo certamente é porque você está estudando licenciatura. Acessa lá o eadvideos.com.br, adquira o nosso curso do eixo de licenciatura de acompanhamento e você vai ter então acesso a todas as disciplinas desse bimestre, não somente escola e cultura. Você vai encontrar os gabaritos, as atividades avaliativas comentadas em vídeo, resumo escrito, atividades de apoio à resolução dos quizzes, e também você vai poder eh, se beneficiar de um novo lançamento que nós colocamos para vocês, que é o resumo em áudio. Então você está indo para o trabalho de ônibus, se você está indo de carro, ou se no meio do trabalho tem uma folguinha para escutar alguma música, coloca o fone de ouvido e fica escutando então o nosso resumo semanal da disciplina. Então isso ajuda você a estudar, a ficar antenado no que está acontecendo nas disciplinas, certamente vai beneficiar você no momento da prova. Então você vai poder lembrar dos nossos áudios aí e resgatar muitas informações que às vezes se perdem, tá? Então vamos à resolução do desafio dessa semana. Então a tirinha abaixo contrapõe a relação de um estudante com a instituição escolar em diferentes tempos, situados no passado e nos dias de hoje. Diante da análise dos elementos verbais e não verbais presentes, seria possível estimar a que períodos históricos a tira se refere? Como se caracterizam a sala de aula e a reação de mãe e filho ao chegarem no ambiente? Essas mudanças ilustradas nos quadrinhos podem ser aplicadas às escolas em geral? Bom, então aqui nós temos na imagem, né, à sua esquerda, uma escola, então, no passado, onde o pai ou a mãe tinha dificuldade de levar o filho para a escola, né? Ele não gostava de pertencer a esse espaço, certo? Em contraponto às escolas do dia de hoje, o pai e o filhinho vão à escola e de repente o pai toma um susto e segura a mão do filho ao ver então um policial indo até a escola para resolver algum problema de insegurança ou de indisciplina dos alunos na escola. Então, né, é, a reação, né, desses pais, eu acho que é algo muito presente no nosso sistema de educação. A escola do passado, né, tinha resistência do aluno ir à escola por ser um ensino muito rígido, né, um ensino muito disciplinador, onde os alunos, né, tinham que sentar nas suas mesinhas, né, olhando para a cabecinha do colega à sua frente. Então era uma educação rígida, uma educação tradicional, né? E quero aqui observar que falar de uma educação tradicional não é de uma educação em que não ocorra a educação de fato, mas uma educação que possui uma metodologia distinta do que hoje é apresentado às escolas, né? Toda uma linha de concepção, de metodologia e de didática que hoje estamos começando a mudar isso no passado. Então os alunos tinham esse medo de ir à escola porque a escola era um espaço muito disciplinador, tinha as regras expostas e os filhos, né, não tinham talvez uma proteção tão grande quanto hoje os pais dão aos filhos. Então a escola ela tinha liberdade de modular os filhos a maneira que a escola, né, a maneira que o projeto político-pedagógico da escola naquela época era aprovado. Então, né, vocês que estão aí na educação, né, que estudaram aí há 20, 30 anos atrás, né, era muito comum numa sala de aula os alunos serem humilhados, os alunos serem retratados em público, né? Então tinha toda uma questão mais direta de tratamento com o aluno, em que, claro, que isso reverbera muitos problemas, né? E muitas frustrações a longo prazo, mas que naquele momento era, digamos assim, a cultura e o entendimento que se tinha de uma educação, né? Se você fez algo errado, você
fez algo errado e você vai ser retratado na aula e pronto, né, era isso que ocorria. Eu, né, estudei um pouco menos tempo, né, digamos, sou jovem há mais tempo, né, eu peguei acho que a transição dessas 2 escolas, né. Só que hoje eu também sou professor de uma escola pública, né, municipal, e eu percebo que essa segunda imagem faz muito sentido, né. Hoje como professor, acho que nunca pôde, né, mas hoje isso está muito expresso, você não pode, abordar o seu aluno de qualquer forma, né. Tanto por uma questão legal, quanto por uma questão de concepção de educação, né. Hoje a gente tem uma concepção de que a afetividade é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Então você precisa se ligar muito ao aluno, né, se conectar com ele, e esse é um processo que antes não tinha, né. Só que agora você tem que ter essa premissa, porque é uma nova forma de você é um novo molde que a educação está tomando nos últimos anos, né. E, ao meu ver, é uma forma brilhante de de se conduzir a educação. Só que nós temos um embate muito forte, né, com os pais que foram criados no sistema de educação antigo, em que acham que o castigo, que acham que a retratação, que a humilhação, às vezes é a melhor forma de educar, e talvez chega numa sala de aula em que o professor não tem, essa cultura, essa concepção de educação do filho, então acaba tendo aí um choque, né, uma dicotomia muito grande na formação desse aluno, que provoca então a indisciplina. Porque em casa estou recebendo um tipo de educação, na escola estou recebendo outro tipo de educação, e eu não consigo entender. Ora eu sou alguém na escola, ora eu sou alguém em casa, então pouco se conversa hoje, né? Escola, comunidade, professor e comunidade. Então os professores têm tomado atitudes um pouco mais, talvez não de afrontar os alunos, até para se proteger, né, porque hoje existem aí uma superestima dos pais em cima dos filhos que têm, né, acham que os filhos não fazem nada de errado, embora os professores, né, tenham toda a cautela de comunicar ao pai, de ter um discurso às vezes não violento, de comunicar que o filho fez algo errado, mas isso é sempre uma faca de dois gumes, né? Você acha que falar isso vai trazer um benefício para o aluno e às vezes você acaba tomando uma invertida aí, dos pais ou da equipe diretiva, enfim. Então essa segunda imagem ela reflete muito bem o que é a escola hoje, né. A escola como um espaço de indisciplina, um espaço de violência. Vocês podem perceber ali em cima tem um ladrão, em cima tem ali uma pessoa, né, fumando, é um policial, então talvez seja algo muito caricato, né, mas eu tenho certeza que isso se aplica muito a alguns tipos de escola. Não são as escolas em geral, a gente não tem dados suficientes para levantar isso, mas eu chutaria muito que as escolas públicas, né, na sua grande maioria, passam por problemas muito parecidos como esse que mostra o segundo, né? Porque é uma educação em que o aluno ele é garantido o direito de estudar. E por ser garantido, público, às vezes as pessoas não levam tão a sério. E acabam então, tendo esses disparates aí, e transformou radicalmente a escola do passado nessa escola do presente. Qual que é a melhor escola? Né, aí tem muitos contrapontos a serem discutidos, né. Uma escola no passado talvez, né, tenha sido exitosa no processo de ensino-aprendizagem, mas também provocou e talvez não ensinou os pais de hoje em dia, né, a como lidar com a diversidade. E a escola de hoje ela tem um papel fundamental muito interessante, que é o papel da afetividade. Então hoje os professores têm uma concepção, até pela sua geração, que já é outra geração dos professores do passado, de tentar buscar acolher e incluir, né, os alunos nas propostas pedagógicas da escola. Só que, claro, né, às vezes esse processo de afetividade, de inclusão, não tendo uma boa concepção, uma conversa em casa, pode se tornar algo como sendo
não planejado, algo não é planejado, é não intencional. Não é isso. Tem uma prática intencional de você se aproximar do aluno, de você entender o ambiente em que ele vem antes de chegar na escola. Só que, né, a gente tem todos esses lados. A escola, o professor, o aluno e a família estão, né, cada vez mais bagunçados aí, não estão conseguindo dialogar em prol, né, de uma educação emancipadora. Ok? Então esses são os meus comentários aí sobre o desafio da semana. Coloca aqui no comentário se você discorda ou, não, ou discorda de alguma frase ou de algum ponto em que eu comentei. E também coloque, né, o seu ponto de vista a respeito dessa imagem que traz um contraponto muito interessante, né, um contraste muito bacana e que esse contraste pode provocar aí grandes discussões. Então coloca aqui no chat e nos comentários que a gente vai ao longo da semana aí dialogando com vocês. Um forte abraço e até semana que vem.